Graça e paz, amados. Boa noite. Que Deus possa estar abençoando cada família reunida em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Êxodo capítulo 34, versículo 24, que diz assim: Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarão o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. Amados, gostaria de falar com vocês sobre a garantia na adoração. No texto que nós lemos em Êxodo, a adoração, ela é tudo isto que nós colocamos, externamos de bom grado a Deus. Aquilo que Deus olha para nós e recebe de nós essa adoração com liberalidade, com espontaneidade, com verdade. A adoração, ela não se resume a uma música tocada, a uma música cantada, uma oração, uma leitura bíblica e uma ida ao templo. Adoração é tudo isto e mais alguma coisa. Adoração é comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Olha que a palavra do Senhor aqui nos diz que o texto da narrativa de Jesus, a narrativa de Deus para com as nossas vidas, tomando como base o seu povo, naquele momento em que Moisés estava descendo pela segunda vez do monte e recebendo pela segunda vez as tábuas da lei. O Senhor então ali diz para o seu povo que eles deveriam fazer algo que encantaria os seus olhos, que alegraria o seu coração. Então, qual era este momento em que Deus estava querendo que o seu povo pudesse adorar a Ele, celebrar a Ele, festejar a Ele? Esse é um momento em que Deus chama então o seu povo para uma singela adoração, uma verdadeira adoração a Ele. E Ele então aqui nos traz nesse texto algumas festas em que o povo precisaria então celebrar, doar, entregar, ofertar a Ele. Nós vamos ver que o Senhor pede que essas festas sejam oferecidas, que o povo celebre por alguns motivos, os quais nós iremos ver também aqui nessa noite com os amados irmãos. Pois bem, o Senhor fala das festas que elas deveriam ser para relembrar alguns momentos vivenciados pelo povo. A primeira festa, ela diz respeito aos pães asmos. No versículo de número 18, a palavra do Senhor ela vai então nos dizer que o povo deveria celebrar essa festa com os pães asmos. Versículo 18 do capítulo 34. E o que é então a festa dos pães asmos? O que são os pães asmos? Bom, os irmãos queridos sabem que quando o povo estava ali cativo no Egito, Deus então mandou as pragas no intuito de que Faraó pudesse libertar o seu povo. Mas em uma praga, os irmãos sabem, lembram dela, que era a praga da morte dos primogênitos. E o Senhor então preparou o seu povo, dizendo que cada família deveria pegar um cordeiro, aquela que não tivesse condições, juntaria com outra, e ali eles também colocariam sobre as suas mesas o pão para comer então com o cordeiro, que representaria já Jesus como um cordeiro pascal. E esse pão era sem fermento, pão asmo, aquele que não é agregado fermento. Ele é um pão que representa ali a falta do pecado dentro dele,
ou seja, o fermento representava ali a desobediência, a iniquidade, o pecado. E o povo não poderia mais viver comendo, se alimentando do pecado. Portanto, o pão asmo significava aquilo. E os irmãos sabem que todo povo que fez isso em suas casas, o anjo da morte não passou e não matou seus primogênitos. Pois bem, o povo de Deus então foi tirado do Egito em segurança, e durante esse momento em que o povo está ali no deserto, o Senhor pede para que eles tirassem ali uns dias para fazer então essa festa, para celebrar ao Senhor pelos pães asmos, para que eles pudessem relembrar o que o Senhor fez nas vidas deles ali no Egito. E o que essa festa também traz como lembrança para o povo de Israel, para os hebreus naquele momento, é que tudo que na Bíblia há no Velho Testamento, o Senhor já tinha um propósito para levar a mensagem futura do seu Filho, ou trazer a mensagem futura do seu Filho para as nossas vidas que ainda iriam de vir. Ou seja, o povo que ainda iria chegar como nós, iríamos entender o porquê de Deus tirar o seu povo ali do Egito, fazendo com que aquele cordeiro pascal, aí aquele pão comido pelos hebreus, pudessem relembrar então que o seu povo foi tirado totalmente, não só do Egito, mas da escravidão do Egito. E a escravidão do Egito não era somente a escravidão no que diz respeito à escravidão física, material, mas sim principalmente a prisão pior, que era a prisão ao qual o povo estava ali cativo, que era o pecado também. Não quer dizer que o povo não estivesse vivendo cativo ali ao Egito, a Faraó, os seus comandantes, mas a maior prisão, o maior isolamento do povo de Deus, estavam isolados, presos ali com os seus pecados arraigados. Então o Senhor está dizendo, olha, vocês irão festejar com as festas dos pães asmos. Isso acontecia em um determinado mês do ano. Eram 7 dias de celebração, e fez com que então o povo pudesse fazer isso para relembrar o que Deus tinha feito no Egito. Agora, queridos, é importante salientar que a mensagem para nós hoje, na aplicação, o apóstolo Paulo ele vai trazer para as nossas vidas uma presença de Jesus em nossas vidas, como que este pão. João, no capítulo 6, ele vai falar que Jesus é o pão do céu. Ele faz essa analogia, essa comparação. Jesus é o pão do céu e precisamos comer dele. Não é o mesmo pão que o povo hebreu comeu no Egito, mas representando também ali um alimento de Deus que Deus providenciou para ele durante, sim, o deserto, o maná que caiu do céu. Mas olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento em relação à questão do fermento como pecado e do pão asmo como aquilo que traz alimento substancial para as nossas vidas. Olha só, eu quero ler aqui com vocês um texto da palavra do Senhor que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais vossa massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha o que Paulo justamente está dizendo, que Jesus, ele é então esse Cordeiro Pascal, ele também é esse pão asmo, esse pão sem fermento,
nele não houve fermento, não houve pecado, e então ele diz assim: pois então devemos celebrar a festa desse pão asmo, celebrar o que Deus fez com o seu povo na terra do Egito. A mesma coisa. Precisamos então celebrar ao Senhor Jesus pelo que ele tem feito. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Então, precisamos sempre estar celebrando o Senhor, fazendo essa festa. No Velho Testamento, a festa era comemorada em um determinado mês do ano e que tinha uma data para acabar, 14 dias, e Deus, então, queria que o povo fizesse isso. Isso era uma adoração. Ele quer que a gente possa fazer com que a nossa adoração a Ele seja mais sincera, como diz aqui o texto, né? Sem maldade, sem malícia, mas com verdade, sincera, direta, sempre, constante. E não de forma que a gente possa fazer contra a vontade de Deus essa adoração, ferindo o coração de Deus nessa adoração, fazendo com que Deus não aceite essa adoração, ou quando ela não é de virtude, quando ela não é aceita porque ela não tem qualidade, às vezes também nós não fazemos constantemente, não fazemos sempre. Todos os dias nós acordamos, todos os dias nós comemos, todos os dias nós vestimos, todos os dias nós nos abraçamos, dormimos, e por que não todos os dias celebrarmos ao Senhor essa festa? E sempre. E por que de vez em quando? Porque quem sabe semanalmente? Porque todos os dias a gente não celebra ao Senhor com os cânticos, com a oração, com a leitura da palavra, a comunhão com Ele. Então o Senhor estava dizendo ao seu povo: celebrem, não esqueçam de celebrar a mim, porque foi eu que vos tirei da terra da servidão, foi eu que vos tirei da terra do pecado, foi eu que vos tirei da iniquidade, e eu vos trouxe para que vocês pudessem estar presentes a mim sempre. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que a gente venha celebrar sempre, lembrando que o Senhor é a nossa força, é a nossa celebração, é a nossa festa, é a nossa conquista. O Senhor é o nosso tudo e é o todo que nós precisamos. Uma outra festa que o texto vai dizer, eu quero aqui com os irmãos compartilhar em nome de Jesus, mesmo que você esteja agora nos assistindo, mas eu não quero que você pense que você está apenas assistindo, como algo está agora online, mas não, que seja sincero agora, o seu coração seja tocado, a sensibilidade do seu coração de entender que essa palavra é para você, é para mim, é para nós, em nome de Jesus. Não seja apenas uma celebração agora de momento, desse momento agora, mas com qualidade, e sempre, em nome de Jesus. Olha o que o texto também vai falar em outro versículo sobre outra festa. No versículo de número 22, ele fala sobre a festa da colheita, no versículo 22. E aí ele diz que nós precisamos, então, celebrar o Senhor com essa festa da colheita. E essa festa da colheita, queridos, ela relembra a provisão de Deus para as nossas vidas, como foi também para o seu povo. Não agora mais um povo que estava no Egito, mas um povo agora que estava caminhando no deserto. Um povo que estava recebendo de Deus, queridos, recebendo de Deus mais muitas provisões. Mas muitas, os irmãos sabem disso. Quantas provisões Deus trouxe ao seu povo. E aí então o Senhor disse: olha, vocês irão plantar. E quando vocês plantarem, vai chegar um tempo de vocês colherem. E quando vocês começarem a ver os primeiros frutos, nem necessariamente quando vocês colherem, mas quando vocês virem os primeiros frutos, as primícias, queridos. Sabe o que era primícia? Não era simplesmente quando o povo colhia, mas quando o povo plantava, e principalmente o trigo e as frutas. E que o era essencial para aquele povo era a plantação do trigo. Mas quando o plantador, ele chegava na roça e não precisava colher, mas quando ele via a primícia saindo,
quando ele via o primeiro grão, ou a primeira bagenzinha, né? Aquela coisa do trigo, aquela coisa linda do trigo, porque o grão já tinha caído na terra. Quando ele então via, ali então surgindo, ele sabia que outros viriam. Outros viriam. Mas o primeiro, a primícia, era o início de uma esperança, de que uma colheita seria boa, que seria farta. E depois então eles colhiam. E depois então eram 7 semanas de colheita, mais 7 dias de festa. E o Senhor estava dizendo, olha, vocês celebrem porque eu sou a provisão de vocês. Eu abençoarei a vossa terra, a sua terra. Eu farei descer a chuva. Eu trarei adubo para a vossa terra. Ela será fértil. Queridos, é como o nosso coração, como a nossa casa, como a nossa vida, como a nossa família. Quando nós somos plantados no Senhor, quando nós estamos firmados no Senhor, Ele é a nossa terra. Nós estamos firmados nele, Ele é a nossa terra, literalmente Ele é a nossa terra. E quando nós estamos nele, queridos, quando nós estamos arraigados nele, queridos, pode ter certeza que muitos frutos virão. Muitos frutos virão. A colheita será próspera. Mas eu quero ainda fazer um adendo dizendo que também esse texto, lembra que eu disse que todas as coisas levam então lá para o futuro, para o Cristo, Senhor das nossas vidas. E que não é só uma experiência para o povo de Deus lá no passado, para Moisés e os seus, mas para nós, para a igreja de hoje, onde nós temos plantado, o que nós temos esperado, o que nós temos colhido. E olha que isso é real, que Paulo diz no Novo Testamento, sobre Cristo como a primícia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo número 20, ele diz, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Em outra tradução vai dizer, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos frutos dentre aqueles que dormem. Cristo é a nossa primícia dentre os que dormem, e ele ressuscitou, ele foi a primícia. E nós também ressuscitaremos também. E aí nós não ressuscitaremos somente, ou as coisas não ressuscitarão em nós, diante de nós, como aquilo que nós desejamos, aquilo que nós aguardamos e esperamos, como coisas boas também dessa terra, nós iremos comer o melhor dessa terra, o melhor dessa terra Deus nos dá. Mas ele está falando agora aqui para nós, não como a colheita do povo lá atrás, de que eles estavam olhando para a primícia e vendo a colheita, mas agora Jesus é a nossa primícia, Jesus é a nossa colheita. Jesus, ele é a nossa ressurreição. Mas eu quero aproveitar para dizer aqui que o Senhor aqui, ele está dizendo que há algo mais também nessa primícia. Ele vai dizer aí no versículo 20 de Êxodo 34, bem no final, ninguém deverá aparecer diante de mim sem oferta. Ele diz que em qualquer festa, seja a festa da Páscoa ou dos Asmos, seja a festa da colheita ou do tabernáculo, qualquer festa, ninguém pode vir a mim se não for com oferta. Essa oferta, queridos, é adoração. Essa oferta é a minha vida. Ó Deus, é o meu coração que eu entrego a Ti, Senhor. Essa minha primícia também do que eu ganho, porque o Senhor também está dizendo aqui, se você for olhar a partir dos versículos 18 até o 24, ele vai dizer que o povo teria que trazer também do fruto, da semente, do grão. Portanto, queridos, que em nome de Jesus, a gente possa trazer a nossa vida como oferta diante dele e que em todo o tempo possamos celebrar o Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor das festas que estão dentro dos nossos corações. Um coração pujante, cheio de alegria. Não há festa sem alegria, não há festa sem ânimo,
Não há festa sem entusiasmo. Não há festa sem oferta. Não há adoração sem oferta. Portanto, eu quero voltar para o início para dizer que a nossa adoração, a nossa oferta, traz a nossa garantia. A garantia, sabe de quê, queridos? Para me finalizar no versículo 24. A nossa adoração vai fazer com que o nosso território aumente. Ninguém tentará conquistar aquilo que é nosso durante as festas, durante a adoração. Então, se durante a adoração o Senhor está dizendo, vocês estão seguros, diante da adoração ninguém irá tomar o teu território, ninguém irá tomar a tua posse, ninguém irá tirar você de mim, eu estarei com vocês, olha só, eu estarei com vocês. Vocês terão o território aumentado, ninguém tentará conquistar a terra de vocês, aquilo que eu vos dei. Portanto, quando vocês vierem me adorar de todo o vosso coração. Em nome de Jesus, que Ele nos abençoe sempre. Porque somente a adoração, a verdadeira adoração, traz a nós a conquista. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Feche os olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam, Senhor, derramados sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Dá, Senhor, ao teu povo uma semana ricamente abençoada na tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos a ti em nome de Jesus. Um beijo a todos. Deus abençoe.